ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu então subiremos. Livro de Isaías, capítulo número 40. Vamos ler apenas 5 versículos, do 1 ao 5. Pastor Hélio, muito obrigado pela água. Que Deus te abençoe e te dê galardões no céu. Assim diz a palavra do Senhor: consolai, consolai o povo, o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne. Haverá, aleluia, pois a boca do Senhor o disse. Diz amém. A palavra de Deus é muito abrangente, ela é muito rica, não é? O conceito de Deus diz respeito exatamente isso. Tortuoso, ele faz ficar alinhado. Acidentados, ele aplana. Eis aqui alguém que aconteceu exatamente isso na vida dele. E ele quer fazer na vida de cada um que aqui foi escolhido por ele para ouvir essa palavra. Eu dei um título para essa palavra porque Deus escolheu para você e para mim. O título dessa palavra é o poder transformador do Evangelho de Cristo. Que maravilha, hein? Então, muitos ouvem a palavra de Deus e não conseguem praticá-la, pensando que essa decisão gerou no teu coração voluntariamente. Mentira, é errado. Existe uma força espiritual do mal que força o homem a não descobrir a verdade. Porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar de quê? Da mentira, do engano, de tudo que o mundo oferece. Então existe uma força espiritual do mal que retém essa verdade para você não conhecer. Porque uma vez conhecendo a verdade, você dá um passo à frente e tem autoridade sobre principado, sobre potestade. Eu vou citar um texto aqui que São Paulo, né, o doutrinador da igreja, escreveu no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 10 até o 20. Pode citar? É coisa, hein? Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando aos pés com a preparação do evangelho da paz,
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que seja me dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Nós temos que ser revestidos no Senhor, na força do seu poder, porque nossa luta não é contra sangue e carne, é contra o quê? Principado. Você sabe quem é esse povo? Principado e potestade são um exército demoníaco preparado, instruído em trilhões de séculos para esse fim, para não deixar o camarada crer, nem descobrir a verdade. Porque uma vez recebendo essa verdade no teu coração, aceitando os feitos do Evangelho, ele passa de escravo do diabo para dominador das trevas. Jesus Cristo diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e mal nenhum vos causará dano algum. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você sabe quem é o Evangelho? É Cristo consubstanciado. O Evangelho é a palavra de Deus, é o próprio Deus. A Bíblia diz: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem era o Verbo? Hologos, tuteu, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, tenha um pouquinho de calma para você entender esse mistério. Tem um pouquinho de calma. Aí Jesus já diz assim: todo aquele, pois, que ouve, olha só, todo aquele, eu falei que a pessoa às vezes ouve a palavra e faz pouco caso, não pratica, pensa que foi uma decisão dela. Não, tem uma força espiritual do mal que faz você não crer nessa palavra, porque uma vez você crendo, essa força espiritual do mal que dominava você, passa a ser dominada por você. É assim. Então, todo aquele que ouve essa palavra, Mateus 7, 24 e 25, todo aquele que ouve essa palavra e pratica, é comparado a um homem prudente que construiu tua casa na rocha. E quando caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com força, com ímpeto contra aquela casa, ela não se abalou, porque estava construída em cima da rocha. Presta atenção. Isso está falando de casamento, relacionamento, está falando de amor, está falando de prosperidade, está falando de tudo. Casa aqui não é só uma parede, não. É tudo, seus empreendimentos. Agora, o verso 25. Mas aquele que ouve essa palavra e não pratica, é comparado a um homem insensato que construiu tua casa em cima da areia. E quando cair a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, ela desabou, sendo grande a tua ruína. Eu vou começar pela família, porque a família foi a primeira instituição que Deus criou, pôs na terra. Deus criou todas as coisas, aí colocou o homem, a família, e foi destruída pelo diabo. Então, muitas famílias têm sido destruídas porque falta a essência principal, que é a presença do Espírito Santo, cujo símbolo é óleo, é água, é fogo. Falta ser regada, falta ser cuidada para ela poder prosperar. Se for falar disso aqui, nós vamos falar a noite toda e ainda não termina o assunto. Então, porque o diabo é muito inteligente, ele sabe para gerar uma sociedade promíscua, destruída, desvirtuada, completamente transtornada, né? E às vezes patologizada, sintomática, tudo quanto é coisa aí, tem que unir a família. A família cria filhos sem direção, filhas sem direção, vai para a prostituição, para a droga, e o pau quebra por aí afora. Tem gente que pensa que não consegue priorizar o reino de Deus, né?
por causa das suas ocupações. Não, eu sou muito ocupado, eu tenho trabalho, rapaz, eu tenho negócio, eu trabalho até de madrugada. Ele está pensando que é uma decisão própria. Mentira, engano, não. É uma força, essa força maligna que eu estou falando, que existe por trás, que arruma, irmão, todo tipo de empecilho para você não frequentar uma igreja, não aprender, certo? Errais não conhecendo as escrituras, não aprender a essência do evangelho, que é o poder de Deus para barrar o mal da tua vida, viu? Então ele pensa que não, isso não. Você, às vezes a pessoa não consegue vir. O diabo dá até festa, aparece festa. Tem uma atividade na igreja que Deus vai falar contigo, aparece uma festa paralela para ele ir para a festa. Não, eu vou para a festa. O sábio Salomão diz assim: melhor você ficar um dia na casa de luto, ou seja, enxergando a realidade, do que 1000 na casa de festa. Porque na casa de festa passa tudo desapercebido. Ô jardineira, por que tá tão triste? Conversa é essa? Tudo desapercebido, fumando um baseadinho, esquece tudo, fumando umzinha, esquece tudo, casa de festa. Agora, na angústia, esse negócio está errado, esse negócio não está bom. Tem uma promessa, ainda vou dizer para você, psicologicamente falando, o mundo todo é angustiado, não tem um feliz, 100%. Me arruma um, 100% feliz. Enganado, você vai encontrar 1 milhão, mas 100% feliz? Mas tem uma promessa sobre a tua vida. Salmo 91, no verso 14 em diante, Jesus Cristo, Deus diz assim: na tua angústia, o 14 em diante, porque a mim, olha o motivo, tem um porquê, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na tua angústia eu estarei com. Ele está conosco, Ele está com você, Ele está aí. Na tua angústia, eu estarei com Ele. Está angustiado, meu filho? Deus está contigo. As coisas estão dando errada aos teus olhos, para Deus está certo, porque é na nossa fraqueza que Ele opera os seus milagres. Rabalaba Shuriadican, Talaba Cheia, Deus de poder e glória. Rabachuricanta. A Bíblia diz que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Paulo disse, eu sigo ao pé da letra a palavra de Deus, meu filho. Pode chorar, pode sorrir. Paulo disse no livro de Romanos, ele escrevendo para a igreja mais idólatra da face da terra, Roma, ele escrevendo no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se manifesta no evangelho de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá por fé. Você quer o quê? Você quer o quê, meu irmão? O diabo não está importando que prega aí, tem muitas igrejas mirabolantes, tem 1.000 membros, mas está pregando prosperidade. O diabo está lá dentro, irmão, fazendo festa. É assim que eu quero. Mas se pregar o evangelho, cuidado, é um cão que está querendo destruir você. Aí ele se levanta com o que está pregando. Foi assim que fizeram com o meu pai, chamado Jesus Cristo. Podem fazer comigo, mas eu não nego esse Cristo também não. Chova sol, chova chuva, chova canivete, o que quiser chover, mas o meu pai será glorificado. Diz amém. O que o evangelho faz no mundo? Número 1, consola o povo de Deus. O evangelho de Cristo, ele é amargura para alguns que não conhecem a verdade, mas é conforto, consolo para quem crê nesse evangelho. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Escrito, Jesus Cristo que disse. Então, pregou o evangelho a toda criatura. A Bíblia trata com 3 povos. É Abraão, os judeus, raiz de Abraão, filho da promessa, chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Aí trata
segundo povo, igreja, que aceitou Jesus, deixou de ser gentil e se tornou-se igreja. Agora, e trata com os gentios. Quem são os gentios, pastor? Aquele que não é nem da raiz de Abraão e nem é a igreja. Qual o destino dos gentios? Perdição. Você não é judeu, não? Não, não é? Não é da raiz de... Não, também não é igreja? É gentio. Não tem salvação. Eu era gentio, aceitei Jesus, passei a ser igreja. Amém? Entendeu? Diz amém. Então, Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então isso foi o que aconteceu. Deus chamou os gentios para ser igreja. O evangelho transforma o gentio em igreja para ser herdeiro das promessas de Jesus Cristo. Lembrando que a Bíblia é referente a 3 povos: judeus, igreja e gentios. Está no verso 1 aqui do texto que nós lemos. Ainda mais, o evangelho traz conforto e não desespero ao coração do homem, ainda que não conheça a Deus. Irmão, o cara está cheio de pecado. Quem sou eu para dizer que um é pecador? Eu sou o pior dos pecadores. Foi o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia. Parece que 1 Timóteo 1, verso 15, é o segundo. Diz assim: fiel é a palavra digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o principal. O principal sou eu, certo? Então, se eu fui salvo, o pior dos pecadores pode ser salvo. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Iniquidades são pecados não confessados, de uma forma bem singela de dar o conceito. Eu tenho ensinado isso daqui. Iniquidade, pega, não foi nada, não pega. O cara passa a pecar com uma prática tão grande que tudo para ele não é mais pecado, certo? Mas ele está cavando a sua própria sepultura espiritual. A propósito, existe três mortes. Tem 3 mortes. A morte física, todo mundo tem um medo dela. Tem medo do que se pega. A morte espiritual, vamos começar. A morte espiritual, Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Noutra versão diz assim: e carece da graça de Deus. Maria, mãe de Jesus, pecadora, precisou de Jesus para ser salva. Para você que é religioso. Então é o seguinte: todos foram destituídos, todos, sem exceção. Agora, mas lá em 1 João, capítulo 3, no verso 8, diz assim: mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, como Jesus destrói as obras do diabo? O projeto que o diabo tem para o ser humano na terra, aceitando Jesus, se tornando igreja de Cristo, que sai da condição de escravo, já falei isso aqui, para a condição de Senhor sobre o pecado. Aleluia, glória a Deus. Ele é poderoso, meu querido. Ele liberta, o Evangelho liberta o pecador do cativeiro do inferno, vou repetir, e da morte eterna, pelo amor do Pai. 3 mortes, o cara já nasce morto. Pode nascer, botar numa estufa igual o Michael Jackson lá, sem contato com o mundo, comida pelo canudinho, mulher nua nem pensar, internet nem sonhar, quietinho lá. Se não aceitar Jesus Cristo, morreu no inferno. Porque só é salvo quem confessa. Se, tem um se. Segundo lugar, assim, o Evangelho também te dá um estímulo, dizendo assim, desde o tempo de João Batista, que o reino de Deus foi conquistado por esforço. Por isso tem gente aí pregando no Evangelho de moleza, bate de frente, sendo que Jesus Cristo diz assim: o reino de Deus é conquistado por esforço, mas todos que se esforçam se apoderam dele. Aleluia, glória a Deus. Segundo lugar, o que o Evangelho faz no mundo? Prepara o caminho do Senhor no coração humano, no coração do homem. Prepara, ele prepara. Vocês tenham paciência que eu tenho que passar isso aqui para você, viu? Então, endireita os corações
A natureza que foi deformada pelo pecado, irmão, quando o camarada peca, a religião não fala, mas eu tenho que falar para você. Deus criou o homem perfeito, hein? Eclesiastes 7:29. Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas distorções. Então é o seguinte, Deus criou o homem para não morrer. O homem é ser eternamente aquele cara forte, com 33 anos, parecendo Cristiano Ronaldo, sim, cheio de pneuzinho aqui, né? Pneuzinho não, parecendo um tanquinho aqui de guerra, né? O cara passa anos e mais anos, o cara malhado, cheio de saúde. Assim que o homem criou o homem, que Deus criou o homem, certo? Mas o pecado veio e trouxe a morbidez espiritual, física, emocional e mental. Destruiu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bom, eu falei que nós temos 3 mortes e eu não vou esquecer. O homem já nasceu destituído de Deus. Igual, pode não ter bebido uma cerveja, ele está sem Deus, ele não está salvo, certo? Aceitou Jesus e é salvo. Vocês estão me entendendo? Diz amém. Amém. Só é salvo através da confissão de Cristo. O homem nasceu morto, destituído, é morte espiritual, porque Deus fez o homem ligado a ele. Diz a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, que todo final de tarde Deus falava com Adão, mas depois que ele pecou, Adão ficou com vergonha e se escondeu de Deus. O pecado faz a separação entre Deus e o homem. Isaías 59, 1 e 2 diz isso, né? Que os meus olhos não estão tampados, nem o vidro obstruído, nem o braço ressequido, para não ouvir as vossas orações, mas são as vossas iniquidades e os vossos pecados que fazem separação de vós e vosso Deus, para que ele não vos ouça. Viu? Então é o seguinte, o pecado é que separa o homem de Deus. Então o homem nasceu separado, morto espiritualmente. Morte espiritual. E a morte física, essa morte espiritual é reversível. Aceitando a Jesus, você sai da morte para a vida espiritual. Vira igreja. Vira igreja. Pecou, fez tudo que não prestava, aceitou Jesus. Santo. Santo. Promessa de morar com Deus. Jesus Cristo disse, irmão, Jesus disse: ao vencedor, dar-te-ei a sentar comigo no meu trono, como eu também venci e assentei no trono com meu Pai. Pode ter cometido atrocidade, se arrependeu, aceitou Jesus, vai sentar no trono com Ele. É assim. Morte espiritual é reversível. Agora a morte eterna não. Como é que é a morte eterna, pastor? Nasceu destituído de Deus, teve a oportunidade de aceitar Jesus, ser batizado para ser salvo, o que diz a Bíblia, não, e morreu. Morte eterna, separação eterna, não tem mais ligação com Deus. A chance é essa, não tem segunda chance. Não tem negócio de purgatório. Se achar a palavra purgatório na Bíblia, eu engulo a minha e paro de ler. A maior que eu tiver lá. Não existe isso. A chance é agora. Mas ele aplana o coração do homem. No livro de Isaías, no capítulo 45, eu dei essa ciência para uma pessoa que eu muito amo. Amo todos vocês. No empreendimento. Assim diz o Senhor ao teu ungido. Aí você põe seu nome. A Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para abater as nações ante a tua face, para distingir lombo de reis diante de ti, e para abrir as portas diante de ti que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e para abrir as portas que não se fecharão, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele aplana o caminho para você andar livremente. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deu glória a Deus aí, irmão. Aleluia. As arestas de sua vida serão aplanadas. Ele remove as dificuldades. Ele tira, ele aplana, ele tira as arestas. Os outeiros diante de ti
E você vai trilhar num caminho plano, em nome de Jesus Cristo. Diz amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Outeiro são os pedregulhos, locais pedregosos, ruim de caminhar, ruim de trilha, né? E são os pedregosos. Está tudo aqui no texto que eu li. É porque se eu for ler lá de novo, você vai perder, vai ter que investir mais tempo. Então as coisas indecentes serão verdadeiramente retiradas da sua vida. Eu vou para o último tópico, mas para você que está anotando, que vai pregar essa palavra na Excel, o que o Evangelho faz no mundo. Número 1, consola o povo de Deus. O que o Evangelho faz no mundo. Número 2, prepara o caminho do Senhor no coração humano, ou do homem, do jeito que você quiser. O que o Evangelho faz no mundo. Em último lugar, restitui tudo que lhe foi tirado. O diabo levou. Se você pede Deus, meu Deus, o ladrão conseguiu me roubar, conseguiu destruir tudo, só estou com a vida. Meu irmão, quando eu vim para Cristo, só tinha a vida, só a vida. Uma viola, Jesus Cristo. Eu dirigi um trabalho no centro da Guatinga, o irmão me dava 2,25 para eu pegar a vanzinha de volta. Não dava 5 não, dava 2,25. E de vez em quando, o cobrador, olha aqui seu troco, de 10. Eu tinha dado para ele os 2,25, dobradinho, enroladinho com a moedinha dentro. Ele vinha com o dinheiro. Você me deu quanto? O diabo querendo me pegar, tá vendo não? Eu falei assim, como é que é? Eu já te paguei. Não, você, toma aqui seu troco, de 20 pila, irmão. Eu disse, rapaz, quero não, Satanás. Não quero não. Quero não. Eu já te paguei, já estou descendo. Não aconteceu nenhum, nem duas, 3 vezes. Muitas vezes aconteceu comigo. Muitas vezes. E a vontade de pegar. Uma vez eu fui dar um testemunho na Ceilândia, igreja do pastor Hélio, xará dele ali, não é esse aqui não, é outro. Pastor ungido, viu, irmão? Ele me deu um livrinho que eu dei até aqui para a igreja, aqui, aquele livrinho lá que está escrito de louvor, certo? Cantei lá as músicas, dei um testemunho lá, o meu testemunho. Aí ele falou assim, tudo que arrecadar aqui dá para o irmão Teles. Aí só nota de 1, irmão. Não tinha de 2 não, só de 1. Um pacote assim. Eu falei, não, eu vi que a igrejinha estava fraca. Você não, pastor, pode deixar, quer não. Irmão, o que vem do altar você não deixa para trás. Eu abençoo, toma aqui, põe no bolso. Eu não contei esse dinheiro. É tanta coisa, se eu contar aqui, as pessoas acham que é besteira. Pastor Claudenor, pai daquela menina que foi pro show do milhão no Silvio Santo e acertou, ganhou 500 mil e errou só contra o naipe tem o dominó. Ele ia ganhar 1 milhão no show do milhão. Não soube. Quem sabe aqui quantos naipes tem um dominó? Aí, a doutora ali não sabe. Aí, ó, igual aquela. Você sabe? Tem? 7. Ela não sabia. Perdeu. Mas levou os 500 mil. Pastor Claudenor, aquele cabeça branca que estava lá no banco, vendo a filha. Ele estava no aeroporto, naquele tempo que vendia a passagem no caixa, só com um cruzeiro, que não valia nada. Olha para mim assim, o Brasil, quantos dólares? Ele falou assim, tantos dólares. Eu falei assim, está aqui. Só dólar. Você está pensando que esse Deus é um Deus que a religião prega, irmão? Que idolatria prega? Não é não. É esse Deus que eu sirvo. O pastor me deu um pacote de 1. E eu ia fazer um lanche. Botava no bolso. Ia fazer outro lanche. Botava no bolso. Esse dinheiro levou por uns 3 meses. Não acaba não. Glória a Deus. Toma. Botava no bolso. Fiquei por muitos meses com esse dinheiro no bolso sem acabar. Deus vendo, contemplando a minha humilhação. Sendo humilhado. Uma irmã teve uma revelação, um revelamento. Aguenta aí. Não sei se foi revelação. Você tem que ficar 21 vigília. Eu fiz uma vigília de 21 sábados no areal ali, quando era só barraco, só tinha traficante, só tinha rapaz. E eu
Eu disse, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que ir lá. E a gente tinha feito um empréstimo, olha que loucura que a gente fez. A gente fez um empréstimo, ideia do Marcelo, fez um empréstimo para dar entrada num Chevette. Ficou pagando o empréstimo do banco e financiou o carro. E o empréstimo... Entramos no cheque especial de cabeça para baixo, que não tinha dinheiro para botar R$1 de combustível. E a mulher me deu essa missão aqui. No Areal, você estava no Areal, os camaradas estavam com a cocaína, com a mela assim na rua, cortando a jaca todinha. E aí, vai quanto? Desse jeito lá. Uma vez nós estávamos lá fazendo a vigília no barraco da irmã, que era só de madeirite, né, aquele negocinho fininho. Aí a polícia trocando com o vagabundo lá, a bala entrava assim, do lado e do outro. Eu acho que Deus me mandou ali para isso. Deita todo mundo, deita. Pessoa deitada no chão e pá, lá fora. E trocando tiro. Eu disse, meu Deus do céu. 5 horas da manhã. Aconteceu uma coisa lá, que essa eu não posso contar. Mas, uma vez, eu estou entrando lá para a vigília, tem uma parturiente. A gasolina já estava parada, o ponteirinho, há muito tempo que ele estava parado. Não mexia não, estava morto. Aí a mulher falou assim, leva o carro aqui, leva para o hospital. Eu falei, pronto. Vai parir, né? Vai dar luz dentro do carro, porque não tem gasolina. Falei, não tem combustível. Não, vai. E todo mundo sem nada ali, no lugar de gente pobre. E eu falei, tem que ir. Eu falei, ó, tá sem gasolina, hein? Se acabar a gasolina, vai dar luz aqui dentro. Vai. E lá vou eu orando, meu Deus. E fui, chegou no hospital de Itaguatinga. Chegou, socorreu, disse, e agora, meu Deus, ajuda para voltar. Ponteirinho parado. Eu cheguei ali nas 6 e encostei o carro lá. Estava eu e a irmã Daniela, uma profeta, uma menina de 17 anos, uma profetisa de Deus. Filha da irmã Alda, uma mulher de Deus. Ela falou assim, Teles, vai embora. Não fica aqui não. A vida estava quietinha. Vai embora, não fica aqui não. Eu falei assim, mas eu quero, olha a teimosia. Eu falei, mas eu quero, eu lembro da palavra, só comentar Provérbios 18, 21. Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza como se for. Então eu só vou entrar e comentar isso aqui. Quando eu abri a porta que eu entrei, jogaram a pedra no carro lá, pá, quebrou o para-brisa. Aí eu disse, quebrou o para-brisa do carro, o traseiro. Aí eu disse, e agora? Lá em casa as coisas não estavam muito bem, que o Maurício não era crente. Disse, agora, meu Deus do céu, vou ter que ir embora. A Daniela, falei para você ir embora. Eu disse, o carro vai acabar a gasolina ali, eu vou ficar na rua, eles vão me levar o carro também. Aí lá vou eu, meu Deus, é bom você andar pela fé, irmão. Cheguei em casa, botei o carro na garagem. No outro dia a mulher viu o vidro quebrado, já me deu aquela bronca, né? Eu falei assim, fui contar, eu já tinha entendido. A pedra dá o carro ainda. Aí, no outro dia mandei consertar o carro, mais uma dívida, né? Deixei de ouvir a palavra de Deus. Então nesse tiroteio ali, certo? Que a irmã ouviu essa palavra e disse que eu tinha que estar lá, certo? 21 sábado eu tive esses constrangimentos, e tem mais outro que eu não posso contar. Esse aqui faz parte do segredo de Estado. Então o último lugar é o Evangelho, que o Evangelho faz no mundo. Ele restitui tudo o que lhe foi tirado. Eu quero dizer para você que eu estou 100 vezes melhor, muito mais estruturado do que quando eu vim para Cristo. Viu? É isso mesmo. Muito mais. Eu vivia na mão de agiota, com 2 salários, salário da mulher, salário meu, vivia na mão de agiota. E hoje eu tenho para emprestar para você. Só que eu não vou emprestar, que eu não quero cobrar juros de você. Então... não posso emprestar. Então, restitui. O que é que restitui, pastor? O homem foi criado pela Trindade como filho do rei e herdeiro do reino. Gênesis 1, 26. O diabo roubou. Irmão, é lindo demais. Nesse ponto, a psicologia. Então, o português usa o O comum. Então a psicologia explica. É bom demais. Quando você pega uma pessoa que está no estado de depressão, ela tem um monte de pensamentos automáticos e crenças disfuncionais, e você ensina ela a ser terapeuta dela mesma. O Evangelho faz isso, irmão.
O Evangelho faz isso, que coisa linda. Você detecta o mal. Fala assim, ó, essas crenças disfuncionais, eu não presto para nada, eu vou fazer essa prova, mas sei que não vou passar. É uma crença disfuncional que atrapalha o seu progresso. O cara, o infeliz do diabo, bota essa crença no coração do camarada. Eu não consigo mesmo. Você não consegue identificar quem você é, o valor que você tem. E Deus mostra através da Bíblia, você é capaz. Você é capaz. Hein? É o que o inimigo da sua salvação não quer que você descubra o potencial que você tem, porque Deus te fez com potencial. Deus não fez você para ficar mendigando, ficar comendo migalhas, não, meu irmão. Deus fez você para estar por cima e não por baixo, ser cabeça e nunca cauda. Rabachuricanta, labacheia. Deus é assim, né? Se você, o dia que você abrir mão da sua autossuficiência, do seu achismo, está cheio de universidade de astrologista por aí. Então é o seguinte, abrir mão da autossuficiência, do que você acha, do que você pensa, fala assim, não, eu vou seguir a regra de Deus. Você vai ver o tanto que você vai deslanchar na vida. Você quer saber de um negócio? Você quer saber porque eu estava orando por uma pessoa ali agora na visita, e Deus me deu essa palavra. Certo? Através dos conhecimentos seculares, também Deus me dá conhecimento teológico. Eu vou dizer um negócio para você. Você sabe por que o professor te dá 7, te dá 6, te dá 5, te dá 9, te dá 10? Ele te avalia. É pela a prova 10 que ele tem. Ele tem um gabarito. Ele tem a nota 10 lá. Isso aqui é 10. E você faz, você errou 1, você errou 2, você errou 3, você tirou 7. Ele tem o gabarito da nota 10 para avaliar você. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Então você levou 5, errou a metade. Ele tem. Deus tem a nota 10 sua. Ele tem a nota 10 de todos nós. Por isso só Ele pode dizer quanto é que você vale. Está aqui a nota 10, está aqui o gabarito, está aqui a cola da prova. A pessoa deixa de pegar a cola da prova da vitória para... Não, eu vou pelo que eu acho. Está derrotado. Está derrotado. Está aqui. É a mesma coisa, você está numa prova, no concurso, cara. Olha o gabarito aqui. Pega, joga no lixo e faz do jeito que você acha. É a mesma coisa, meu irmão. Não está entendendo, não? Está aqui a cola. O manual da tua e da minha salvação, que devemos observar com seriedade. Esse é o manual. É uma ignorância muito grande a pessoa achar que Deus que fez todas as coisas. Pode a ciência dizer que veio do rato, veio do jacaré, veio da onde quiser. Eu sou filho de Deus, Ele me fez. Eu vim de Adão, lá, o bobão que pecou lá, que ouviu a conversa da mulher. Então, eu vim, foi de Adão. Jesus Cristo que me criou. Então, é muita ignorância a pessoa. Espera aí. O cara que fez essa caixa aqui, ele deu um manual para ela, sim ou não? O cara que fez o computador, multimídia, o aparelho mais sofisticado que você tem na tua casa, lá tem um manual. E aí, quer saber do manual? Lá está dizendo que é 220, que conversa, vou botar do meu jeito. Põe no 110. Queimou. Assim é o ser humano. Está aqui esse manual para que o ser humano não venha perecer prematuramente. Ele discorda disso aqui, faz segundo o seu achismo, ele perece prematuramente, tanto aqui nessa vida, que isso aqui é uma dimensão espiritual de 70 a 100 anos, tanto aqui quanto na eterna. Ele é deteriorado, porque deixou de observar o manual. O manual da salvação está aqui, meu querido. E a palavra salvação, pega lá o dicionário bíblico, tem 1400, eu fiz no meu livro, que eu escrevi, A Verdade que Liberta, para aquele rapaz ali, certo? Que é o mentor desse livro aí. Então, eu disse assim, o vade-mecum do pastor é o dicionário bíblico. Coincidentemente, tem mais ou menos as mesmas páginas, 1600 páginas. Lá está escrito assim, a palavra salvação vem do grego, salvare, hein? Vem do latim, salu, que significa saúde. E em M tem uma abrangência de significado, vamos dizer assim, imensurável. Todo tipo de progresso, de sucesso, de bem-estar que você imaginar, diz respeito à palavra salvação. E todo tipo de derrota, de desgraça,
diz respeito à perdição. Traça-se uma linha imaginária daqui até o trono de Deus. Benefício, salvação. Malefício, perdição. Deu para entender? E o segredo está aqui, da vitória e da derrota. Escolhe, tem 2 caminhos para escolher. Estou finalizando a mensagem. 5 minutos para acabar. Com sua atenção. Ele te, já citei isso aqui, por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. É Deuteronômio 28:13. Ele te dá uma nova vida, e vida com abundância, livramento das garras da destruição. João 10:10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas você com Cristo não será problema do diabo que vem para roubar e matar e destruir, é problema dele. Ah, se eu soubesse isso aqui, irmão, quando eu tinha 30 anos, oh meu Deus do céu, problema desse maligno que vem para matar, para roubar, para destruir. Ele vai destruir, roubar, matar a mãe dele para lá, mas a nós eles não vão conseguir, porque Deus nos deu uma redoma de fogo, que é o Espírito Santo, e a guarda do anjo do Senhor. Diz amém? Ele dá vida ao que foi morto pela morte de Adão. Opa, ele dá vida. Eu vou até omitir os outros versículos aqui. Está aqui. Mas essa aqui eu tenho que falar para você. Ele, o Evangelho, dá vida ao que foi morto. Eu quero que você abra essa sua Bíblia para finalizar. Livro de Efésios, capítulo número 2. Tem uma pessoa que gosta muito de pregar em Efésios aqui, chama-se Maurícia. Mas aqui, onde é que ele veio parar? Efésios capítulo 2, é a palavra perfeita. Olha aqui, vou ler pertinho de você, sem nenhuma agressão ao seu ouvido. Ele vos deu vida, para contextualizar tudo que eu falei aqui. Efésios capítulo 2, está bem aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo de acordo com a vontade dele, do espírito que agora atua no sítio da desobediência, entre os quais também todos nós que hoje somos igreja, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, os desejos pessoais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só até aqui. Se você puder aplaudir a Ele, eu ficaria muito grato. Essa é a palavra que eu tinha para os irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nossos pecados, mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o teu Filho para que nós passássemos do estado de mortos para o estado de vida, recebendo o teu Filho como Salvador.